E estamos no ar! Este aqui é uma edição mais do que especial de Motorsport Business, o seu segmento de negócios, marketing do motorsport.com. E olha só, eu tenho aqui ao meu lado uma peça rara, maravilhosa, e que eu realmente me sinto até emocionado, porque eu vi o dono desse capacete aqui trilhar grandes jornadas na Fórmula 1. Nós estamos inclusive num ambiente diferente, você pode perceber, estamos na NBA House, juntamente com o pessoal da Senna Brands, que vai ser o nosso objeto de bate-papo aqui, muito legal. Então, capacete de Ayrton Senna, eu estou arrepiado, emocionado, feliz da vida por estar com esta peça aqui. E tudo bem, eu posso não estar tão feliz assim, mas eu estou feliz em estar aqui com o Carlos Costa. Já entendi tudo. Não, tudo bem. E também Felipe Mota, que também sempre está comigo aqui no Motorsport Business. Também causa os arrepios, Felipe, como acontece com a minha pessoa, só com o fato de estar aqui com este capacete, ou tá tudo certo, tá tudo normal? Abraço, Eric e Carlos, a Ana que está aqui ao lado, ela Vou já apareceu no apresentar. quadro. A Ana está aqui do meu lado, eu vou Ai, até gente. ser educado para ela não ficar sem Sim. graça, sabe? Aquela coisa, eu tô acostumado na televisão a fazer o papel de vaso de vez em quando. Quando o apresentador fala e somos sempre em dois, fica alguém de vaso. Então a Ana está aqui ao meu lado, Ana Simões, Oi, que gente. é a gerente de marketing da Senna Brands. A gente está nessa grande reunião de NBA e Senna na NBA House. Que prazer tê-la aqui conosco. Já vou falar Sim, sim. para responder se eu me emociono ou não. Mas, Senna... Vai ser, né? Pô, Ana Senna. Gente, aí é muita responsabilidade, melhor. né? Poxa Você trabalha vida. com um monte de Senna. Exato, exato. Tudo bem, Ana? Mas é Ana Simões, é com S, então tá É tudo certo isso. também. Pronto. E aí, tudo bem? Tudo bem, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Uma baita responsabilidade estar aqui nessa mesa com vocês. A gente vai perguntar muita coisa para você, mas já que ele me fez uma pergunta, Sim. e como eu apareci no quadro com você, e eu sei bem o que é fazer esse papel de sorriso quando o outro está falando, se eu me emociono, quando Sim. eu gravei o Em Cena na ESPN e no Star Plus, o Cid Mosca mandou, né? Na verdade, o Alan Mosca, Mosca. filho do Cid Mosca, mandou o capacete lá. Quando tiraram da proteção, eu me emocionei de lágrimas, porque o que eu falo é, com a morte do Senna, você sente de forma quase palpável a presença do Senna, na minha opinião, em 3 situações. Graças a Deus eu já vivi as 3. O capacete, a McLaren, quando você vê a McLaren, especialmente 88, 89, quando você vê o carro, você sente, e quando você vê o Alan Prost. Eu acho que são os 3 elementos que trazem, que é Senna, Prost e a McLaren. Quando você vê esses 3 elementos, você fala, cara, o Senna tá por aqui. Você sente. Então não é diferente mais. E isso não vai perdendo. Você não vai ganhando casca por isso. Cada vez que você vê o capacete, você sente esse impacto. Sempre emociona, né? É muito. então a Ana Simões, diretora executiva de marketing da Senna Brands. Eu queria que primeiro você explicasse para a galera que está assistindo a gente, né? E é uma pergunta até recorrente, creio eu, que você sempre tem que explicar o que é a Senna Brands, né? E o que tem a ver com, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, se é a mesma coisa, se não é. Explica para a galera a diferença das duas companhias, podemos dizer assim, Duas empresas. e o que você faz. Boa. Então vamos começar do começo, né, gente? O Instituto Ayrton Senna, ele está completando 30 anos esse ano também, junto com a morte do Ayrton. Ele foi fundado pela Viviane Senna, que é irmã do Ayrton, a pedido dele, né? Que queria realmente fazer um projeto de impacto social maior do que o que ele já fazia. Então, as marcas, a marca Senna e Seninha, elas eram geridas, pelo Instituto Ayrton Senna nesses últimos 26 anos. Em 2019, eles começaram a entender, e eles, eu digo mais o conselho mesmo, a família, a entender que o Instituto estava focado no impacto social através da educação, né? E como manter a marca viva, o legado vivo, para continuar criando esse impacto social através do Instituto? Era preciso investir na marca. Como o Instituto é uma ONG, era quase que contraditório, né? Então, em 2020, o Conselho decidiu, de fato, criar a Senna Brands, com o intuito de fazer a gestão das marcas, investir nessa experiência com fã e como deixar a marca atemporal, né, e eterna, para que o Instituto pudesse continuar fazendo o seu trabalho de impacto social. Imagino até para evitar conflito de interesse. Com certeza, absolutamente, exato.
E aí, assim, a gente também entende que quanto mais a marca ela tá viva, mais o trabalho do Instituto permanece. Então, ele é um ciclo que se retroalimenta. Então, quanto mais a gente investe na marca para mantê-la viva e os valores do Ayrton vivo, a gente consegue continuar perpetuando o legado dele no impacto social. Então, tudo que a gente faz com a marca dentro da Senna Brands, parte é revertida para o Instituto. Então, é realmente um ciclo que se retroalimenta e é como a gente tem conseguido investir, de fato, na marca para que ela continue viva, né? Do ponto de vista prático, são duas operações distintas que Exatamente. uma acaba ajudando a outra, né? Exatamente. A presidente do Instituto é a Viviane Senna, né, que todos conhecem, é um trabalho lindíssimo de credibilidade. E dentro da Senna Brands, quem é a CEO é a Bianca Senna, que é sobrinha do Ayrton, filha da Viviane. Então o negócio ainda é muito gerido pela família, muito de perto, e até por isso que a marca chegou onde chegou, né? Vamos para pegar o nosso ambiente aqui. NBA, Senna, como é que surgiu essa história de colocar o troféu de 91 do Grande Prêmio do Brasil? Primeiro, eu quero entender o macro para depois ir no micro. Sim. Então, como é que NBA e Senna Brands se uniram para essa ação, que é muito interessante? E o micro por que 91 Brasil? Já que ele tem 41 troféus como vencedor, fora segundo e terceiro, mas ele tem algumas vitórias muito particulares. Como foi feita a decisão por 91? Boa. Bom, primeiro indo mais como NBA e Senna, né? Que parece um encontro inusitado, porém nem tanto, porque são grandes marcas que são love brands, na verdade. Que eu acho que elas extrapolam ali o universo do esporte. NBA extrapola o que é basquete e Senna extrapola automobilismo. Então, eu acho que a ação do Larry, né, que visita alguns pontos, foi aí que foi o início. Eu acho que nós já nos namorávamos como marca, porque a gente tem muita sinergia, né, em alguns pilares de marca muito importantes, de excelência, de superação, de ser uma love brand. Então, quando o Larry começou a fazer algumas visitas aí dentro do ambiente de automobilismo, a gente entendeu que era uma ótima oportunidade de fato, juntar essas duas love brands. Só para explicar para a galera, quem que é o Larry? Só para... Desculpa, gente. Glorioso Larry O'Brien. Exato, Né? é o troféu. É né? o nome do troféu da NBA. É o nome do troféu da NBA, gente, desculpa. Mas, enfim. É que não é todo mundo que tem esse privilégio, Larry. O Larry, amigo, brother, já tá tudo certo, tudo em casa. A gente recebeu o Larry no nosso escritório, então foi uma grande honra. E aí, quando a gente pensou, o que seria esse encontro de gigantes, né, do Larry, com quem que ele poderia encontrar? Porque Senna é um gigante, todas as vitórias dele são icônicas, né, mas sempre tem algumas que são mais. A de 91 é uma vitória transmite muitos valores de quem foi o Ayrton, né? Ele venceu na sexta marcha, ele levou no braço a corrida. Persistência. Numa persistência e num nível de superação, que é isso que a marca é muito imbuída, né? Desse nível de superação, de buscar a excelência, o melhor, é isso que ele buscou naquela corrida. Então não poderia ser outro troféu. A gente entende que esse troféu ele é muito icônico nesse lugar mesmo de o que simboliza Ayrton. E tem que ser de corrida no Brasil, né? NBA House. Claro, Exatamente, com certeza. E aí, só para a gente também entender, a gente vive esse ano de 2024, os 30 anos em que a gente celebra o legado e tudo aquilo que representa Ayrton Senna. Além desta ação aqui, que nós estamos na NBA House e toda essa NBA House em um momento bem interessante em relação ao campeonato da NBA desse ano, o que a Senna Brands já fez e o que ainda nós vamos ver esse ano? Nossa, bastante, Opa, né? Não dá trabalho aqui. É um ano bem icônico, um ano bem importante pra gente. A gente começou oficialmente as comemorações dos 30 anos em 1º de maio. Então a gente vem trabalhando como marca e planejando. Como o Ayrton ele já se foi, né? E ele permanece muito vivo na memória afetiva, né? Uma conexão emocional muito grande. Então a gente entende que todas as experiências que a gente possa promover como essas é onde você consegue tangibilizar um pouco esse amor, né? Onde você encosta um pouco nesse amor, nesse ídolo. Então a gente começou desde 1º de maio com uma ação muito grande ali no Autódromo de Interlagos, o Ayrton Senna Racing Day. 10 mil pessoas correndo em prol desse amor, porque ali a gente fala que não é uma prova de performance, é uma prova realmente para mostrar o amor. É sempre bom lembrar também para o nosso público correr a pé, tá? Não apesar de Interlagos sempre receber os carros verdade, e motos, boa. mas o pessoal estava correndo. Ótimas observações, gente. Corrida mesmo, caminhada também, Sim. né?
Mas eram 10 mil pessoas andando, e andar na pista é muito legal, dá muita emoção. Foi, assim, absolutamente incrível. Então, a gente começou ali com o início dessa... E no dia 1º de maio, a gente teve roda gigante projetando o capacete. A gente teve o nosso capacete na maior esfera do mundo, né, em Las Vegas, numa parceria ali com o Guaraná, que levou esse ícone tão forte para o mundo todo ali. Aí a gente entrou ali entrando e falando um pouquinho de Fórmula 1, a gente vem conversando e se aproximando muito da Fórmula 1, então a gente teve várias homenagens. Na Austrália a gente teve capacete com as stripes a gente teve helicóptero com as stripes do capacete. Imagina, capacete voando, ainda não. Pode ser uma boa ideia. Ó. Com essas listras. as listras verde, amarela e azul. É, isso. Que legal. Teve o helicóptero voando. A gente teve... Bom, em Imola, vocês devem ter acompanhado Foi a caminhada do Vettel. Foi incrível. E depois ele dirigindo a MP4, Eu né? queria perguntar disso. Isso. Se houve uma interlocução entre, enfim, as companhias da família Senna e o Sebastian Sim. Vettel para aquela ação. Sim, a Senna Brands vem falando e alinhando com o Vettel isso há bastante tempo. Foi uma atitude genuína do Vettel, de fato. Ele que procurou. Ele nos procurou para fazer essa homenagem. E Legal. aí, como parte dessa celebração, a gente foi ajudando a construir a narrativa que fizesse sentido dentro do que a gente quer falar do Ayrton. Mas desculpa, é porque é muito legal isso, É né? muito Assim, legal, a gente gosta é. muito do Vettel. E é um cara que gosta muito de história da Fórmula 1. É isso. Ele fala... E assim, história lá atrás, né? Eu lembro quando ele igualou o número de poles, eu acho, de vitórias do Jack Stewart, que nem era mais o maior vencedor, mas por muito tempo foi um número mítico. Eu tô muito orgulhoso de chegar ao número de vitórias do Jack Stewart, então é raro um piloto com esse tipo de visão, porque eles tendem a ser bem individualistas. Mas me interessa saber como foi essa procura. Ele já chegou meio com um briefing? Ou ele chegou, e aí, o que a gente consegue fazer junto? Ou foi mais ou menos, vamos fazer um negócio em Imola? Como que é? Foi, ele nos procurou querendo fazer alguma homenagem em Imola. E a gente foi construindo em algumas reuniões, assim, quais seriam as ideias. Aí ele trouxe essa ideia do Fun Walk, que a gente chamou de caminhada Fun Walk com os pilotos, porque já há uma caminhada historicamente ali no circuito de Imola, né? Por conta do acidente do Ayrton. Então, em transformar aquilo que já acontecia realmente num fato e numa ação dos 30 anos. Então, também foi uma iniciativa dele, a camiseta, a balaclava, tudo aquilo que veio com o nosso acompanhamento de aprovação, de entender como é que a gente podia fazer isso. Então, mas foi completamente genuíno dele, assim, os pilotos, de forma geral, todos, eles amam muito a Ayrton, né? O Ayrton é inspirador até hoje, é impressionante como ele continua inspirando. Alguns Mesmo para os que demonstram nasceram mais. depois da morte Total. dele. A gente já recebeu alguns pilotos, assim, É tipo bom que Leclerc, você fale Hamilton. isso. Desculpa, é bom que você fale isso porque quando a gente fala algo semelhante, a gente é acusado de ser pachequista, brasileiro, não sei o quê. Não, não. o cara é uma lenda. Ele é uma lenda. Simples. Ele é uma lenda. De fato, ele é, e a gente até fez algumas pesquisas de marca recentemente que dizem e que fizeram um statement que ele é, de fato, uma lenda. Ele está além de celebridade, de atleta. Inclusive, ele tem mais reconhecimento no Brasil e em alguns países do mundo maior do que atletas que estão hoje correndo. Então, assim, e extrapola também a bolha da Fórmula 1. Sim. Do automobilismo. Na pesquisa a gente também entendeu e viu alguns números que dizem que conhecem o Ayrton, mas não necessariamente seguem automobilismo. Então isso dá pra gente a força. Nessa pesquisa a gente viu que tinha 92% de awareness no Brasil e mais de 85% na Europa. Uau! Isso faz 30 anos que ele foi embora, e não é uma marca que faz campanha massiva, né? Então isso mostra a força que o Ayrton tem Mas ainda sabe o hoje. que eu tava achando curioso? 92% de conhecimento da marca Senna, eu fico pensando nos 8%, para que você pergunta e fala, seu Senna, nunca ouvi. Porque parece, né, assim, o tamanho dele é tão grande que realmente... E foi uma pesquisa 18+, então talvez essas novas gerações que estão agora entendendo um pouco mais, que aí vai um pouco dessa pergunta... de como é que a gente está construindo essa narrativa toda, porque além dessas homenagens todas que teve Mônaco também, Mônaco ficou verde e amarelo, né, gente? Sim. Muito bom. Com a McLaren. A gente tem no final do ano a estreia, né, da Netflix, que vai ser uma série que vai trazer um pouco a história do Ayrton, pouco não muito a história do Ayrton, dentro e fora das pistas. Então é uma plataforma de streaming que a gente consegue também ampliar nossos pontos de contato, né, e falar com uma geração que não conhece, não viu ele correr.
ou se conhece porque o pai comenta alguma coisa, mas ali ele vai entender o que foi o Ayrton. Então é bem importante a gente falar com essa nova geração e ampliar esses pontos de contato para a gente manter o legado vivo mesmo. Mas eu acho esse aspecto interessante, porque o que eu acho curioso do Senna, eu, por exemplo, não acompanhei a carreira dele na Fórmula 1, mas ele transcende muito a faixa de idade, né? E o fato de ter tido uma ação na Las Vegas Sphere também é um terreno que, em tese, a Fórmula 1 não entra muito, que é os Estados Unidos. Ele consegue atingir esses dois públicos e com a Netflix vai atingir ainda mais. Muito. Se a gente pensar que Drive to Survive, que é a principal série de automobilismo que a Netflix trouxe, foi a Drive to Survive que elevou o interesse do automobilismo no mercado americano, né? Então, há 5, 6 anos atrás, o mercado americano não sabia, não acompanhava, e a gente sabe que aquilo que dá certo no mercado americano vira tendência no mundo todo. Então, a gente vê a força do que é a Netflix, né? Hoje a gente já tem 3 GPs nos Estados Unidos. E a série com Senna é uma série global, é um lançamento global, onde eles estão fazendo uma campanha massiva mesmo. Como então, que surgiu a ideia da série? Isso é interessante a gente entender aqui. já faz bastante tempo, aliás, gente. É pré-pandemia, né? Pré-pandemia que começou esse namoro, numa relação muito próxima com a família, para de fato tentar ali ser o mais genuíno possível. Isso a gente constrói em todas as relações que a gente faz, seja de produções, de parcerias. E a família foi construindo bastante, bem de perto. Então, eu até tive a oportunidade, o privilégio, digo, né, de acompanhar ali uma das gravações de pista. Inclusive, eu acho que foi desse de 91, de Interlagos. Por coincidência, que não tem coincidência. E foi em Interlagos ou foi na Argentina? Não, na Argentina. Tudo que foi pista foi gravado lá. Então é um S de Senna. Não, mas era assim, bizarro que você volta ao tempo. Assim, você volta aos anos 90 e você fala, tinha tudo. Assim, ambientaram bem, né? Algumas imagens vazaram nas redes sociais, a galera viu e parecia que você tinha entrado no túnel do tempo. Não, pode falar que foram vocês que divulgaram, não vai ficar bravo. Não divulgamos nada. Mas a gente viu que o pessoal tava trabalhando direitinho. Porque parecia realmente que a gente estava ali, sei lá. Volta no túnel do tempo. Vai ser, assim, absolutamente incrível. Não tenho a menor dúvida do que vai ser. E principalmente porque eu acho que o legado ele passa de pai para filho, né? Então, eu acho que tem uma geração nova. Meus filhos, por exemplo, a mesma coisa, eles não viram. Eles escutam eu falar. Quando eles sentarem assistindo, tá vendo o que a mamãe fala dele? Tá vendo o que o papai fala dele? Então, é uma forma de a gente conseguir, fora outras coisas que a gente também está planejando para o ano. A gente ainda tem bastante tempo, né, gente? A gente ainda tem aí mais de meio ano, onde muitas ações de Senna vão acontecer ainda. E aqui temos tempo para você revelar. Exatamente, como por exemplo, em primeira mão, pode ser em primeira mão, olha só, a gente fica super feliz aqui se tiver uma novidade. Olha, a gente não pode falar tantas coisas ainda, mas a gente sabe que o próximo GP, por exemplo, de Interlagos, agora em novembro, vai ser um GP muito importante, com muitas homenagens. Então vão ter coisas ali bem legais e de repente, conforme as coisas forem se confirmando, eu volto aqui para contar para vocês em primeira mão. Dentro do próprio circuito, né, de Fórmula 1, a gente teve agora no Canadá, não sei se vocês viram na pista. Então, algumas coisas a gente está trazendo essa narrativa para ter bastante sustentação e construindo de fato e trazendo esse awareness para os 30 anos. Fora outros projetos, com algumas marcas parceiras, também que derivam ali de Netflix. Então, vai ter bastante coisa. E aí a gente encerra oficialmente esse ano de legado, dia 1º de maio de 2025. Então vai até o ano que vem, então? Vai, até 1º de maio de 2025, com um grande evento, que eu espero que todos vocês estejam lá, quem sabe com um estúdio lindo, assim, no Autódromo de Interlagos. Tá fechado. Ó, maravilha. Legal, maravilha, hein? Vamos, tá fechado, hein, gente? Fechado. Temos testemunhas aqui. É isso, tá sendo gravado e a gente vai cobrar. Boa. Eu aqui vou cobrar de vocês, hein? Com certeza iremos. Agora, você falou dessa questão do mundo inteiro e a série vai ser exibida globalmente falando. Vocês têm eu tenho muita curiosidade de saber como que anda essa questão do Senna, o assunto Senna no Japão, que é um local que a gente sabia que ele era talvez fora do Brasil mais amado. Você inclusive trouxe dados aqui. Vocês têm alguma referência sobre Japão, como está essa questão? Vai ter alguma coisa específica, creio eu, no GP do Japão, Suzuka, né? E como é que é o assunto Japão, a Ayrton Senna 30 anos depois?
Tem alguns territórios que são bem importantes pra gente. Japão é um deles. Eu diria que nos top 3, assim, é Japão, Itália e Brasil. São os 3 países, territórios que a gente sabe que... E no Japão, o Ayrton é mais do que uma lenda, é quase um deus, assim, é de fato... E é engraçado porque os japoneses em si, a gente acha eles mais frios, né? Não tão emotivos como os italianos, brasileiros. E eles são muito emotivos com relação à cena. Então, eu não vou lembrar agora aqui de cabeça o número, mas assim, o reconhecimento de marca no Japão é um dos maiores. Certo. Né? Só não bate Brasil, nenhum lugar é bater Brasil. Então, assim, existem planos, inclusive até de exposições e outras ações que extrapolam o automobilismo, mas que ainda estão sendo confirmadas. Então, eu não posso falar com muita clareza, mas com certeza o Japão é um dos territórios mais importantes para a gente como marca. E vale até lembrar, né, porque o GP do Japão já foi esse ano, mas antes do 1º de maio. Então, ele teoricamente teria que ficar pro ano que vem. Sim. É curioso esse lance dos dados de awareness, porque eu fico pensando, né? É um reconhecimento de marca grande, mas no Japão o percentual de, digamos, paixão para além do reconhecimento é que deve ser muito grande. Não sei nem se tem como mensurar isso, porque, sim, você vai na Itália, muita gente deve conhecer, óbvio, mas talvez os caras não sejam tão fritos por cena quanto no Japão. Eu acho que o Japão é diferente nível do Brasil. Assim. Eu acho que é um nível parecido, mas eu acho que é o que você falou, é o que ela definiu lenda e Deus, né? Sim. Eu acho que é meio isso, cara, porque quando saiu o primeiro documentário do Senna, aquele do diretor, esqueci o nome, que é um indiano, um inglês indiano, que é um documentário que repercutiu. Eu tava cobrindo o GP do Japão e eu vi lá. Cara, o nível de adoração e a relação dele com o ídolo, do japonês com o ídolo, é diferente. Você vê que muito rockstar adora fazer show no Japão, também adora no Brasil, porque eles têm aquela loucura respeitosa, né? Eles não encostam, eles têm essa coisa da reverência, o cumprimento deles já é uma reverência. Então, eu acho que deve ser, acho que no Brasil deve ser diferente, mas acho que essa coisa com o Senna é quase um Olimpo, assim, é uma coisa muito bonita. Tem em comum esse amor, sem dúvida nenhuma, mas é uma forma diferente. De expressar, né? Essa reverência, é uma coisa com muito respeito e ao mesmo tempo você vê que mexe demais, assim. É como todas as relações que a gente tem. Eu tô na Senna Brands há 2 anos e eu fico realmente chocada, sabe? Porque é um fenômeno. Mexe com as pessoas num nível de pessoas saírem chorando de reunião. Às vezes a gente recebe no escritório, aliás, vocês estão todos convidados, por favor, que a gente tem ali carro, né, do Ayrton dentro do nosso escritório. Então, a gente às vezes tem que dar ali uns 10, 15 minutos para as pessoas respirarem, voltarem, porque de fato é um impacto. E é como você falou no começo, né? A gente nunca se acostuma, a gente é sempre impactado. Mesmo a gente que está lá quase todo dia, a gente entra, a gente tem aquele impacto, fala ali um pouquinho com ele, começa a trabalhar. Eu lembro da primeira vez que eu fui no instituto e vi o carro e foi para uma pauta que era o Alan mostrando os diferentes capacetes. Foi realmente bem arrepiante. Queria aproveitar para perguntar para você como é que é essa experiência de trabalhar com a marca Senna, né? Porque une o útil ao agradável na perspectiva de você trabalhar com alguém que é seu ídolo também. Eu falo que não é um trabalho, né? Não é mais um trabalho, mais um job, mais um evento. A gente não faz nada disso lá, porque todo mundo, é uma equipe toda movida de muito amor, todo mundo faz com muito propósito. Todo mundo vive muitos valores que ele trouxe e que hoje norteiam a marca Senna, né? Então, a gente está sempre se superando, se desafiando, trazendo o melhor. Somos guardiões da marca. Eu acho que não deve ter nenhuma outra marca que os funcionários são tão guardiões. A gente está o tempo inteiro protegendo, a gente está o tempo inteiro pensando em como proteger e o tempo inteiro se desafiando. A gente trabalha muito como marca, ou busque sua verdade, né? Porque o Ayrton buscou a verdade dele. Então a gente está sempre buscando a nossa verdade e provocando as pessoas a buscarem a sua verdade, a irem para dentro, entenderem o que você quer, o que você busca, qual que é e se desafiarem com isso. Então, esses pilares todos que o Ayrton trouxe muito forte, que norteiam a gente aplica no dia a dia. Então a gente faz tudo com muito amor, a gente se emociona demais, a gente tem oportunidades muito inusitadas, eu diria, que trabalhar com qualquer outra marca às vezes não dá. Por exemplo, eu tive o privilégio de acompanhar a Imola e Mônaco de perto, eu estava lá, então eu falo assim, zerei a vida, né, gente? O que mais eu preciso, o que mais eu quero ver? Porque, de fato, eu chorei em Imola. Normalmente, a gente já vai criando uma certa casca de não chorar. Ali não tinha como não chorar. Você foi na estátua e tal? Tudo, eu acompanhei a caminhada toda. O Vettel ali correndo do lado, ele muito querido, muito atencioso. Então, você fala, nossa, você vê o amor ali das pessoas, né?
é tudo feito com muito amor. Tudo que envolve a marca Senna é feito com muito amor. Igual aqui, a gente também tá num papo de muito amor, né? Porque é isso que ele provoca mesmo na gente. Deixa eu fazer uma pergunta sobre as marcas Senna. Quais são? Qual esse guarda-chuvão? Não que ele goste de guarda-chuva, né? Ele gosta de pista molhada. Pois é. Será que tá chovendo lá fora? É capaz, hein, gente? Porque tem o Seninha, você antes da entrevista falou que o S em si é uma marca. E eu acho que tem símbolos. Eu acho que o capacete, não sei se dá para chamar de uma marca, mas é um símbolo. O que vocês controlam? Quais são as marcas? Certo. Se forem vários pode ir nas principais e tal. Não, a gente na verdade só tem 2 marcas, que é a marca Senna e a marca Seninha. Tá. Então dentro da marca Senna a gente tem alguns IPs, né, que Tá. são nossos. É o Double S, o próprio Senna, o IP, o capacete O é um IP dos seria a nossos... propriedade intelectual. Exatamente. Então, o capacete, Double S, Senna são IPs nossos. Então, que são os nossos principais assets de marca, eu diria. E Seninha, que é o logo do Seninha. Que eu quase vim com a camiseta do Seninha hoje, gente. Carisma. Super nostálgico, né? Dá uma saudade gostosa. Que também é uma propriedade, uma marca muito importante pra gente, pra falar com as novas gerações. Então, a gente também tá trazendo, agora no final do mês, estreia o Pilotinho do Futuro no YouTube, que o Seninha volta no tempo, encontra o Senna pra repassar a trajetória toda vitoriosa, que é justamente para começar a trazer um pouco dessa história. Então o Seninha, ele tá no Netflix também. 3ª temporada estreia aí mais pro final do ano, começo do ano que vem. Então é uma marca que a gente continua olhando e construindo para se conectar com essa nova geração. Muito também porque o conteúdo que Seninha traz é muito confiável, né? Os pais confiam muito. Isso também a gente já diagnosticou em pesquisa do quanto os pais confiam nesse conteúdo. E é justamente o que o Ayrton queria quando ele criou, né? Ele criou essa marca para passar valores para as crianças. Então a gente continua também seguindo com esse legado aí dele. Eu tenho uma pergunta que ela não é espinhosa, mas eu acho que ela é importante não fazê-la, seria uma falha da nossa parte, que é o Senna é uma marca, mas é um homem. E como homem, ele teve grandes virtudes e ele teve as falhas. O Senna é uma grande figura. Eu sou de 81. Quando ele morreu, eu tinha 12 anos, porque eu sou de agosto. Ele é um herói. Eu sou de agosto, 15. 15 de agosto. Gente, Não olha lá, tá vendo? Olha lá. Viu só que beleza? É pra ver se ameniza a pergunta, porque ele já falou que é meio espinhosa. Não, eu acho interessante. É que assim, ele é uma grande... Por que eu tô fazendo esse preâmbulo? Porque às vezes quando eu faço contraponto a qualquer questão do Senna, acham que eu sou hater, quando na verdade ele é o grande ídolo da minha vida. Mas eu cobri Fórmula 1 10 anos e inclusive cobri a época do Bruno. E vi, inclusive, coisas que o Bruno... Então, para trazer um outro elemento de Senna, para também criar simpatia na pergunta. O pessoal, e aí eu tô falando muito de fã mesmo, ou parte da imprensa, eventualmente alguém do Instituto ou da Senna Brands, mas isso é muito de público também. Criou-se uma narrativa quase como se o Ayrton não errasse. E como se tudo que ele tivesse feito fosse absolutamente miraculoso. Então, por exemplo, para dar um exemplo do Bruno, eu vi o Bruno ter o pior carro do grid, um carro que tomava 2 segundos do penúltimo, que ele não tinha o que fazer, e eu vi ele autografando o boné em Mônaco, e o brasileiro lá, vai lá, Brunão, domingo eu quero ver. E ele, vamos ver. E assim, ele não podia falar mal do carro, mas é aquela coisa, vamos ver, meu carro não era tão bom. Mas o Ayrton também de Toleman. Pô, sabe, assim, aquelas referências como, entendeu? Qual é o trabalho que vocês fazem para também não cair numa narrativa exagerada? Você entendeu o que eu tô perguntando? Entendi. Acho que eu entendi. O que eu quis... Não, então eu vou simplificar. A narrativa do Buda na montanha, às vezes que alguns têm, não tô falando de vocês, do Senna, não é verdadeira. Então quando o pessoal fala do Max Verstappen, se ele ganha, ele é muito sanguinário, ou o Hamilton quando ganha, ele passa por cima da mãe, o Senna para ganhar fazia também isso. E isso fez ele ser esse animal. O que me incomoda é quando, para ele é uma virtude, Mônaco, na época do Senna, era a corrida favorita de todo brasileiro. Hoje, que saco, ninguém passa ninguém. É porque antes a gente ganhava. Entendeu? Isso não tem a ver com vocês. Relacionando a vocês. Como evitar cair nesse... A palavra não é charlatão, nesse pieguismo. Você entendeu? Sim, eu entendi. Acho que é um bom ponto. Não vou sair correndo, gente. Não, é um bom ponto. Eu me alonguei para não parecer que tava querendo te jogar na fogueira. Por isso que eu joguei essa história do Bruno, porque eu vi isso e falei, gente, que constrangedor. O cara não tem a menor chance de ser 15º nessa corrida. Mas estão falando que se o Senna fosse lá, ganhava. Mentira! Entendeu? Eu acho que assim, acho que tem uma tendência das pessoas também lembrarem de partes importantes da história do Ayrton, não de toda.
né, de tudo que ele passou. O Ayrton era extremamente competitivo, extremamente exigente. Ele era milimétrico no planejamento dele e no nível de preparação que ele tinha para atingir os objetivos dele. E isso, às vezes, pode ser mal interpretado, obviamente, como hoje alguns pilotos ou outros atletas que são competitivos. Eu acho que o que diferencia o Ayrton nesse aspecto é que ele também era, fora das pistas, um cara muito legal, né? Então, ele era um cara que ele vivia mesmo aqueles valores, né? Então, ele tinha um trabalho social relevante, ele era um cara 10, ele era um cara generoso, ele era um cara que dava valor à equipe. Então, ele era um homem... fora das pistas também é excepcional. Então, dentro das pistas, todo o cuidado que ele tinha, preparo, estudo, planejamento, competitividade, levaram ele a lugares realmente que ele tem recordes até hoje que ninguém bateu. Sim. Né? Pilotos com carros que nem se comparam ao que tinham na época, não conseguem bater alguns recordes que ele tem. Mas eu acho que dentro desse lugar do que você trouxe é quando a gente sai das pistas. Porque se ficasse só dentro das pistas, eu acho que entraria um pouco nesse lugar. Mas fora das pistas, ele era uma pessoa com valores muito fortes. Que é o que continua, é o que a família tem e é o que a marca continua tendo. E é por isso que é tão genuíno e permanece tão forte depois de tanto tempo. Então, espero ter respondido essa pergunta. Respondeu. Não, eu também não esperava, assim, é verdade, a gente quer mostrar o lado B. Não isso. Mas é realmente essa coisa que o torcedor, o Senna aqui, do resto ninguém presta, entendeu? E também ficou gravado numa memória afetiva muito total, grande, né? Não, aquilo trauma congelou. Que foi, cara. Então, essa memória afetiva é o que as marcas tentam construir de maneira... sim. E não conseguem, porque conexão afetiva como a que ele tinha todo domingo, ele estava ali. Nossas manhãs de domingo. As famílias paravam para assistir, era o programa, não existia mais nada fora de casa, né? As ruas ficavam vazias, era quase uma final de Copa do Mundo todo domingo. Ele trazia essa união no momento que o país estava muito... Eu sou um ano mais velha, não posso nem falar isso aqui. Sou de 15 de agosto de 80, estamos ali. Tá bom. Mas as pessoas... Era uma época difícil, né? E ele trouxe essa união, né, na TV. E a TV era o principal meio. Então, foi uma conexão afetiva que ele foi criando com as pessoas. E as pessoas também se reconhecem nele. Porque ele tinha essa coisa de superar. Eu vou conseguir. De fé, de superação. De trabalho em equipe. Então, as pessoas... Isso ressoa com as pessoas, claro. né? Dá um senso de pertencimento. Fora o carisma, tudo o que ele tinha. Então, ali juntam-se alguns fatores que não, é incomparável, fazem ele isso ser... eu acho. Eu acho que essa como que é, confluência de fatores, de convergência de fatores. Você vê muitos. que ele, muito antes do tempo, já tinha declarações que viralizavam como instagramáveis, sabe? Assim, ele instagramou antes do Instagram. Que é isso, você vê um corte dele e fala, pô, parece que ele já sabia que existia o Instagram. Né? Visionário, eu diria, isso, é verdade. Ele e a família são visionários. Por isso que a marca chegou do jeito que chegou até hoje. Inclusive do ponto de vista físico, né? Preparação física, que é algo que ele meio que inaugurou próprio na era marketing. moderna, né? O próprio marketing. Sim. Você ia falar alguma coisa? Eu vou agradecer a Ana em nos atender aqui, bater um papo Posso tão só legal. fazer uma pergunta última? Vamos que lá. eu acho que tem a ver com o nosso bate-papo com a Betise. Sim. A questão de direitos de imagem. Betise Assunção, A Betise Assunção, a assessora de falando... Porque assim, contextualizando a NBA, Michael Jordan, fenômeno do basquete, foi um cara visionário, a história do tênis dele que virou filme, dele, não quero tanto, eu quero royalties, e ele também detém muito da imagem dele próprio, até em relação à NBA. A Fórmula 1 é um ambiente controlador como a NBA, e o Senna, eu acho que ele tem... quais são as imagens? Qual fase da vida dele é mais fácil vocês trabalharem do que outras por questão de direitos? Ou vocês detêm todas as imagens do Senna? A gente tem um acervo, a gente tem um trabalho que o Memorial, que é uma equipe que a gente tem dentro da empresa, que criou com muito cuidado, desde que ele foi embora, que vem trabalhando toda essa parte de imagens, acervo, fotos. Então, a gente tem um tesouro ali, eu diria, muito bem cuidado pela família e pelo time do Memorial. Então, a gente tem um fotógrafo que a gente tem os direitos de uso comercial, que a gente tem uma boa parte ali de imagens. Sutton? Não, é o Norio. Tá, um japonês. Era o fotógrafo pessoal do Ayrton. Mas a gente tem um lugar que é uma linha muito tênue, porque tem muitas marcas terceiras, né? Envolvidas no macacão, no capacete. Então, a gente tem um capacete de Bercy, por exemplo, que não tem imagem de logo nenhuma. A corrida de kart,
Bercy? Não, a gente chama o capacete de Bercy, tá. que é um capacete que não tem nenhuma marca. Que eu né? acho que é Bercy a coisa de Kate, acho. Não sei. É, É uma coisa tá. famosa dele com os próximos. Vou ver aqui. Boa. Mas enfim, tudo isso para dizer que essas terceiras marcas, quando a gente envolve, é um lugar mais complicado. Obviamente que como marca Sena, a gente fala muito numa narrativa mais editorial de história, né? Agora, quando envolve parceiros, né, aí a gente já tem um lugar que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com relação à propriedade intelectual, o direito Sim. das marcas e tal. É engraçado que tem parceiros que estão aí até hoje, tem, sei lá, o Banco Nacional, que já não... É isso. É, Pra mim, esse é um dos Associa cases muito, de né? marketing. O banco não existe mais, todo mundo tem o boné. Aliás, ele é icônico, né? Eu acho que é um dos nossos principais assets. Esse é um dos nossos IPs também. Já que Era Bercy. interessante. Já que a gente Boa. fez a última pergunta, eu também vou me permitir. Tem muita imagem, foto ou imagem mesmo, ainda não revelada para a grande imprensa de Ayrton Senna? Boa pergunta, hein? Tem, né, gente? Ineditismo. Tem. O jeitinho Ó. da resposta foi bom, tem. Fica no ar aí. Ana, a gente vai ter que Foi dar um muito jeito legal, de ter hein? acesso a essas imagens. Publicá-las talvez nem tanto, mas a gente quer ver, poxa vida. Mas independentemente disso, eu quero agradecer o seu tempo aqui com a gente. Papo esclarecedor, mais do que Bom. qualquer outra coisa, esclarecedor, muito bacana. E vamos aí já agendar também uma segunda, né, um segundo papo, justamente para falar desse ano em que nós, como eu sempre falo em todos os programas que envolvem Ayrton Senna esse ano, é o ano em que celebra a vida e o legado isso. de Ayrton Senna. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Foi muito mais leve do que eu esperava. Olha só. Mas vai ser um prazer voltar e sempre falar. Esse tipo de papo e programa ajuda muito a manter o legado vivo. Então vai ser um prazer voltar. Contem com a gente. Vai ser um prazer receber vocês no escritório também. Vamos marcar. Além daquele estúdio em 1º de maio de 25, Opa, que já está fechado. tá Iremos, fechado. iremos com certeza e com o maior prazer. Deixa eu anotar aqui no lembrete. Anota aí, por favor, Yes. que eu esqueço, mas eu acho que 1º de maio é difícil de esquecer. Carlão, obrigado. Felipe Valeu. Mota também, muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou aqui nesta jornada muito bacana, nesse papo muito bacana também. E lembrá-los de sempre acompanhar o motorsport.com nas redes sociais, no nosso canal. E nos veremos em uma próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.